Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui com uma forma de reforço ou revisão para todos vocês, para todo mundo que queira assistir, é claro. E nessas aulinhas em vídeo, eu vou reforçar, vou voltar algumas coisas e até mesmo para aquelas pessoas que chegaram agora, né? Porque tem alunos novos na nossa eletiva de programação em Python. Então, para mais ou menos tentar nivelar todos. Eu tô gravando esses vídeos aqui. Eles vão ser vídeos um pouco longos, mas eu deixarei dividido certinho aqui no YouTube. Se vocês verem aí na barrinha, dá pra ver onde começa sobre print, input, onde que são sobre variáveis, o que é sobre cada coisa aí vocês vão poder estar vendo, tá? Enfim, o que a gente vai falar nesse vídeo daqui? A gente vai falar sobre print, sobre input, sobre tipos de variáveis, propriedades das variáveis. A gente também vai falar sobre if, else e elif, certo? São algumas coisas que a gente vai utilizar para fazer o nosso trabalho semestral, que é o de história. Então a gente vai fazer uma historinha, uma breve história, levando o usuário para diferentes caminhos e tal. Então vai ser bem divertido. Só que para isso todo mundo tem que estar no mesmo nível, né? Então eu vou tentar regular vocês através desses vídeos aqui. Desse único vídeo que vai estar dividido em várias partes no caso, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que aprender em primeiro lugar? A gente tem que aprender print. É uma função de amostra. Então ele vai mostrar pro usuário uma informação. O que ele vai mostrar para o usuário? Uma informação que nós, programadores, quer que apareça. Então, pensa que só tem esse canto aqui pra gente. Print. Olá, mundo. Certo? Quando eu der um play, quando eu rodar o programa, o usuário vai enxergar isso daqui. Olá, mundo, tá? Então, o que acontece? Tudo que a gente quer informar ou mostrar na tela, a gente vai utilizar a função print, a função de mostra, certo? Então, print, ela também chama, em português, print é imprimir, certo? Só que como a linguagem de programação Python é feita em inglês, então a gente vai utilizar a função print. Então, print mostra na tela uma informação, tá? Vamos lá, vamos continuar. A gente tem uma segunda função. A segunda função se chama input, certo? Que é a mesma coisa do que se fosse traduzir recebe, tá? Ou coloca ou recebe. A gente recebe uma informação, então vai se chamar input. Então a gente vai receber uma informação do usuário. O que você quer que você quer receber do usuário? O que você quer pedir para ele colocar? Qual informação a gente quer pegar do usuário? Então vamos ver, sei lá, eu quero saber sua data de aniversário. Digite sua data de aniversário, certo? Certo. Digite sua data de aniversário. Então, logo após o texto, ele tem que adicionar ao lado a data de aniversário, e é o que o nosso programa ele vai receber. Então ele vai receber a data de aniversário do usuário. Digite sua data de aniversário. Se o usuário ele só vai estar vendo a tela da direita, tá? Então aqui ele vai estar vendo isso daqui. Então a minha data de aniversário é 2002 e eu vou inserir aqui a informação 2002. Então o que acontece? O input ele recebeu uma informação do usuário. Tá, mas ele vai fazer o que com essa informação? Por enquanto ele não vai fazer nada porque a gente não pediu para fazer nada. Só que o programa tá armazenando isso em algum lugar? Não, ele não tá armazenando isso em nenhum lugar. Ele só tá pedindo. É que nem você pedir para alguém, tipo, amigo, vai lá na cantina e compra um doce pra mim. E aí quando ele volta, você não tá mais lá. Então ele só pegou, mas tipo, não deu pra ninguém esse doce. Ele tá lá com doce e o doce, enfim, ele não tá fazendo nada esse doce. Logo, a gente precisa declarar o quê? Uma variável para essa função. Então a gente vai declarar uma variável chamado a gente pode dar o nome que a gente quiser, tá? Então eu vou colocar recebe. Então, então tudo que tiver dentro do input, tudo que o usuário estiver digitando,
ele vai cair para dentro do recebe, tá bom? Então, a gente pode pensar na variável também como uma caixinha. Pense que a gente tem uma caixa de madeira, sei lá, tanto faz, e em cima tem uma instrução. A gente tem uma instrução escrita: digite sua data de aniversário. Quer dizer, digite não. Coloque sua data de aniversário dentro da caixinha. Essa é a instrução que está em cima da caixinha, tá? E aí a pessoa vai ver e vai falar: ah, tá bom, então eu vou lá, vou pegar uma folha de papel, vou escrever minha data de aniversário, vou dobrar e vou colocar dentro da caixinha. Então agora a caixinha está armazenando uma informação. Dentro dessa caixa tem a sua data de aniversário, tá? Então, pense no recebe, pense na declaração de uma variável como sendo uma caixa que armazena uma informação. Então, a gente viu print e input. Agora a gente vai ver as propriedades deles, tá? Algumas propriedades que eles recebem. A primeira são as propriedades da variável, tá? Eu quero falar para vocês sobre a declaração de uma variável. Vamos lá. A declaração de uma variável nunca pode começar com letra maiúscula, tá? Então, o recebe, ele nunca vai começar com R maiúsculo. E se for qualquer outra palavra, nunca vai ter a letra maiúscula no começo. Assim como uma variável, ela nunca pode começar com um número, tá? Nunca vai funcionar isso daqui. Com um R maiúsculo até funcionaria, só que ele não seria correto, tá? É uma convenção, então, tipo, é um acordo de programadores que fizeram, tipo, falaram assim, tipo, não pode ter, tá? Então não vai ter. Se você fizer, ele vai funcionar, mas ele não é legal, porque se um outro programador estiver vendo, não vai achar isso muito legal. Enfim, é uma convenção, é um acordo, tá? Vamos definir como um acordo entre programadores, tudo isso aqui que eu vou falar pra vocês. Então, a declaração de uma variável nunca pode começar com letra maiúscula e ela também não pode começar com uma letra. Tá, quer dizer, com um número. Ela nunca pode começar com um número. Tá, mas você pode colocar um número no meio dela. Não tem problema nenhum. Então, recebe. Se eu quiser trocar o E por um 3, pode, tá? Então, recebe uma informação. Por exemplo, recebe 1. Então, se o usuário quiser digitar aqui 1, é uma boa variável, tá? E na maioria das vezes, a declaração de uma variável vai estar diretamente ligado ao que a gente quer. Então, se a gente coloca aqui, se a gente quer pedir a data de aniversário do usuário, faz sentido a gente colocar aqui, sei lá, cachorro. Cadê? Cachorro? Não faz sentido, tá? Então a gente sempre vai fazer uma declaração de uma variável de acordo com o que a gente está pedindo. Então seria legal eu colocar tanto recebe, só que recebe o quê? Tá? Então, tipo, se eu desse meu código, esse código aqui para um outro programador e ele visse, tipo, recebe, tá? Mas o que ele tá recebendo? Finge que o cara não leu isso daqui ainda, ele só teve preguiça. Ele leu isso daqui. Tipo, recebe o quê? Tá, ele não sabe o que tá recebendo. Então a gente tem que falar. Ele recebe aniversário. Outras regrinhas da declaração de uma variável. Ela nunca pode ter espaço, tá? Isso não funciona. Ela ou vai ser dividida por um underline, ou ela vai ser dividida por uma letra maiúscula na seguinte palavra. Para definir uma separação entre elas, ou a gente então coloca uma letra maiúscula, ou a gente coloca um underline. Outra coisa, a gente na declaração de uma variável, a gente não pode ter letras que talvez não tenham em outros teclados, certo? Então a gente não pode ter o C cedilha. Opa, cadê o C cedilha? A gente não pode ter o tio no A. A gente não pode ter crase. Opa, crase, tá? Agudo, crase. Então a gente fica sem acento, deixa tudo sem acento. A gente coloca como tá mesmo, cru. Deixa cru ali a informação e vai estar tudo certo, tá bom? E essas são as propriedades de uma variável. Vamos retomar? Então a gente tem que ela nunca pode começar com letra maiúscula, ela não pode começar com um número na frente. A gente também tem que a separação dela é através de underline ou através de uma letra maiúscula. A gente também tem que pode conter no meio dela um número e que também pode conter no meio dela uma letra maiúscula, certo? E que em todas as vezes a declaração dessa variável tem que ter a ver com o nosso pedido, tá? Certo. Concluímos agora então declaração de uma variável. Agora vamos para os tipos das variáveis, tá? Então a gente tem tipos de variáveis. Qual que é esse tipo daqui? Mesmo que não seja uma variável,
ele está imprimindo para a gente um texto. Um texto, ele é um tipo string, como a gente pode ver aqui, ó, str é string, é um texto. Então, a gente tem o str, que é string, que também pode ser chamado de texto, tá? Então, ele é um texto. Então, a gente também tem aqui, claro, caso não seja um texto, a gente tem para números, para o alfanumérico, a gente tem o int e o float. Opa, a gente tem o int e o float, tá? O que faz cada um deles? O int é para números inteiros. Então, quando a gente quer um número inteiro na nossa variável, a gente define como sendo um int. Então, o que são números inteiros? São números que não são quebrados, certo? 1000 é um número inteiro, 10 é um número inteiro, 5 é um número inteiro. Deixa eu ver aqui outra informação para vocês. 10 dividido por 5, tá? A barra é a divisão. 10 dividido por 5 dá 2, então é um número inteiro. Agora, se eu fosse pegar 10 dividido por 3, já não seria um número inteiro, tá? Porque ficaria 3,3333333, tá? Então, ela não é considerada um número inteiro. Então, 10 é um número inteiro. Agora vamos lá pro float. O float são os números quebrados, ou também números no qual a vírgula flutua, por isso que se chama de float. Float é algo que flutua. Então, o que flutua é a vírgula entre os números, tá? É uma analogia que quem desenvolveu fez. Vamos supor aqui 10,5. Só que, vocês notaram aqui? Não tem a vírgula, é um ponto. Porque em inglês, quando, por exemplo, até hoje em dia, se você for pegar uma calculadora científica, as que são produzidas na América do Norte, seja Estados Unidos, enfim, qualquer lugar, aqui se tem Estados Unidos como por ser um lugar mais conhecido, se é uma calculadora projetada e feita numa região que possui a língua inglês, possui inglês como língua, ele vai deixar um ponto, tá? Aqui a gente utiliza a vírgula, mas no caso é um ponto para definir essa vírgula. Então, o float são números quebrados e é a mesma coisa que o float é um ponto que flutua entre os números, certo? Então, a gente tem o 10,5, a gente pode ter o 15 dividido por 8, por exemplo, 8, 8, 16, então não é um número, vai dar um número quebrado. Se a gente dividir 15 por 8, vai dar 2, tananã, tá? Quer dizer, 2 não, vai dar 1, alguma coisa, 1, enfim. É isso, tá? Isso é um número quebrado, isso daqui é um número inteiro, isso daqui é uma variável de texto. Então, esses daqui são os 3 tipos de variáveis que a gente tem. A gente tem até mais tipos de variáveis, só que não compensa falar agora. Vai ficar um pouco mais pra frente do vídeo. Então, conseguiram guardar? Float, variável quebrada, int, variável inteira, e string ou str é uma variável de texto. Qual que você acha que é o tipo da variável que está sendo definido aqui, certo? Então aqui a gente declarou a recebe aniversário. O recebe aniversário, você acha que qual que é o tipo da variável que ele está recebendo? Ele recebe uma variável de texto. Então ele é uma string. Mesmo que a gente insira aqui um número, então 2002, ele é um texto, ele não é um número, tá? E a gente pode notar isso daqui, só de colocar o mouse em cima, ele dá aqui pra gente, ó. Cadê? Opa. Ele dá aqui, ó. String, objeto é um string bytes or buffer encoding errors, tá? Então ele define aqui logo no final que é uma variável de string, de texto. Se eu inserir aqui recebe, eu vou copiar essa mesma, eu vou colocar recebe int é igual a 5, a 4, opa, igual a 5, vai, e recebe float é igual a 4.5, certo? Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai daqui, ó. Ele já aparece aqui, ó. Int inteiro. E aqui, qual que é o tipo da variável que está armazenando ela? É int, é inteira. E aqui é a mesma coisa, só que aqui vai ser um float. Aqui, ó. Ele pede pra gente converta uma string ou número para um floating point, ou seja, para um ponto flutuante, um número de ponto flutuante, se possível.
ele já entende que isso daqui é um float. Só que para ajudar o nosso programa a identificar isso, a gente pode colocar assim, ó, float. Opa, abre e fecha. Tira esse parênteses daqui. Certo. Então, quando a gente colocar aqui, ele vai dizer que essa variável é um float, tá? Bom, enfim, é exatamente isso. Certo, qual que é a diferença de somar 5 mais 5 e somar 5 mais texto de 5, tá? Então, para o nosso programa funcionar, a gente tem que declarar, se você quer números, você vai declarar que todos são números. Se você quer texto, você vai declarar que todos são textos. Vamos pôr isso em prática agora, então. O input, quando a gente imprime aqui, se a gente coloca aqui 2002, ele vai aparecer pra gente. Opa, deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar isso daqui e colocar aqui embaixo. Só que eu vou declarar o input print. Ah, legal, eu não expliquei isso aqui pra vocês. Então, como que a gente faz pra declarar uma variável? Como que a gente faz pra declarar um input? A gente coloca print entre parênteses f, que é entre parênteses fs, e aspas para declarar nossa variável. Então a gente vai colocar a variável recebe aniversário aqui e ele vai armazenar e ele vai mostrar pra gente recebe aniversário. Então se eu colocar 2002, ele vai imprimir pra gente 2002. Só que 2002 ele não é um número inteiro. O 2002 ele é um texto, tá? Como que a gente faz para definir que o número 2002 ele vai ser um número inteiro? Então a gente vai colocar aqui int input 2000, ou seja, a gente abriu e fechou dentro de tudo aqui, então o input vai ficar dentro da variável inteira. Então, se a gente colocar aqui 2002, agora o 2002 ele é uma string? Não, ele é um número inteiro, certo? Então aqui a gente já pode ver, ó, recebe, agora é int, recebe é int, ele já não é mais um string. Tá? Se a gente quisesse definir, talvez, um float. Então, aqui, ao invés de pedir o aniversário, eu vou pedir um número quebrado. Sei lá, um número quebrado. Quantos mls tem em um copo? Tá? É um copo X. Eu vou colocar aqui... legal. Eu vou colocar aqui float. Float. Então, eu vou receber quantos ml tem um copo. Eu vou dizer que em um copo... tem, sei lá, 5,5 ml. Então ele vai imprimir pra gente 5,5 ml e aqui vai aparecer que essa variável está sendo declarada como um float, tá? Um ponto flutuante. Tá, mas o que acontece se eu declarar um número inteiro numa variável de float? Se eu colocar só 5? Ele mesmo, o Python em si, ele já vai fazer essa quebra. Ele vai ver que a gente colocou um número inteiro e ele vai transformar num número float. Então vai colocar 5,0 e ele vai se transformar num float. Tá, o Python faz isso, mas outros programas não. Quer dizer, outros programas não. Outras linguagens de programação não fazem isso. Então, se a gente pegar o C, o Java, o C Sharp, enfim, outras linguagens, você vai notar que vai dar erro. Então, se a gente está pedindo um número quebrado, a gente tem que dar a informação que o programa quer. Então, a gente tem que dar uma variável, a gente tem que dar uma informação quebrada. Assim como se for um int aqui, eu tenho que dar eu tenho que dar um número inteiro para ele, certo? Então, se eu colocar aqui 10, ele vai receber um número 10, tá? Calma aí, deixa eu ver aqui, recebe aniversário. Deu um bug aqui, recebe 10. Então ele vai imprimir 10 pra gente, tá? E ele não vai quebrar, ele vai armazenar. Agora se a gente colocar o número quebrado aqui no número inteiro, 10.8, dá erro, aí já dá erro, tá? Porque de número inteiro você consegue transformar em número quebrado, é só você pôr uma vírgula 0, tá? Porque 10 é a mesma coisa que 10,0. Agora é outra coisa a gente definir um número quebrado para um número inteiro. Ou o programa vai ter que arredondar ou reduzir, tá? E ele não tem esse poder de escolha. Então a gente tem que colocar um número exato. Certo. Então a gente já viu as 3 propriedades, tá? Int, float e string. Só retomando aqui no geral, string é texto, int é uma variável do tipo inteiro e float é uma variável do tipo quebrado, certo? Ponto flutuante, tá? Sempre lembre do ponto que flutua entre os números. É mais ou menos essa analogia que tem que ser feita.
E aqui a gente viu também como que a gente imprime a informação recebida da variável, certo? Como que a gente imprime uma variável? Uma informação que o usuário mesmo adicionou ao nosso algoritmo. A gente imprime colocando, só retomando, claro, um print que ele vai fazer a impressão na tela. O que ele vai imprimir? Recebe aniversário, e recebe aniversário está armazenando toda essa informação dentro dele. O próximo que a gente terá aqui é o if, o else, o elif, tá? Aqui também deixado para vocês tem a explicação de tudo isso. Print, cadê? Aqui, ó. Print, input, como funciona a síntese de uma função, a variável, a função e o parâmetro dessa função. E o parâmetro é uma variável também, tá? Então, o que são parâmetros, funções, o que são variáveis, os tipos de variáveis, eu já deixei tudo aqui esquematizado para vocês. É legal a gente ver também algumas propriedades que a gente tem num programa que não é igual no dia a dia. Os operadores matemáticos do computador. A gente tem a soma, que é o mais, o menos, que é a subtração. O asterístico, que não é mais, por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício de matemática, a gente não coloca vezes, a gente não coloca asterístico, perdão, a gente coloca o vezes, o x, certo? Ou um pontinho. Na divisão é a mesma coisa, ao invés da gente pôr o tracinho do meio e duas bolinhas, uma em cima e embaixo, a gente põe a barra, certo? E quando a gente quer uma exponenciação, o que é exponenciação? É um número elevado a outro. Então, se a gente quer fazer 2 elevado a 2, que dá 4, a gente põe 2 asterístico, asterístico 2. E o resultado final vai ser 4, certo? A gente tem o resto, que é o resto de uma divisão. Se a gente tem 2 dividido por 2, vai ser 1, o resultado, o que resta dessa divisão, o 0. Então, o 0 vai ser o resto do que a gente dessa divisão. Certo? É sempre uma divisão, tá? Então, se a gente pega 2 dividido por 4, 4 dividido por 2, por exemplo. Quantas vezes os 2 cabem dentro do 4? Cabe 2 vezes. Então, o resultado é 2 e o que resta é 0, tá? Deu para entender? Se for 4 dividido por 3, vai dar 1 como resultado e 1 como o resto, porque vai sobrar 1, tá? Então, é basicamente isso. O resto, o porcentagem, a gente retira o resto dessa operação de divisão. Uma divisão inteira, como que a gente define uma divisão inteira? Porque a divisão, quando a gente faz, se a gente quiser 1 dividido por 2, por exemplo, a gente vai dar 0,5 e ele vai dar um número quebrado essa divisão. Se a gente quer uma divisão que dê um número inteiro, a gente coloca 2 barras, tá? No momento não vai ser tão útil, mas é muito utilizado também por programadores, todos esses operadores matemáticos. Então, as 2 barras, ela dá pra gente a informação de que o resultado dessa divisão vai ter que ser um número inteiro. Se deu 1,5 o resultado, ele vai ter que ser expresso para o usuário a informação 1, tá? Ele vai quebrar, ele vai tirar o 5, o vírgula 5 de lado e vai deixar só 1, tá? Então é isso que a divisão inteira faz. Ela vai tirar o quebrado e vai deixar o inteiro. A variável int a gente já viu, o float a gente já viu. Exercícios de fixação, resolução, exercício. Certo, aqui a gente vai entrar em uma variável chamada variável booleana, tá? É outro tipo de variável que eu quero mostrar para vocês. Na linguagem de programação, a gente tem o 0 e 1, ou também chamados de verdadeiro ou falso, tá? O falso é o 0, porque não contém informação, e o verdadeiro que é 1. Ou seja, se uma informação é falsa, ela é 0, e se uma informação é verdadeira, ela é 1, tá? O que a gente tem? 10 é igual a 10? Então é verdadeiro. Agora aqui, se fosse 5 é igual a 10? Não é, então é falso, tá? Então é exatamente isso que a variável booleana ela faz. Ela define pra gente 2 informações, ou sim ou não, ou é verdadeiro ou é falso, tá? Então 10 é igual a 10 é verdadeiro, 5 é igual a 10? Não, então é falso, tá? Certo, é basicamente isso do que é a variável booleana. Agora a gente tem operadores relacionais da variável booleana. O que são eles? A gente tem a operação de igual, que no português ou no dia a dia a gente utiliza igual, certo?
sendo em matemática, quando a gente vai ver matemática na escola, a gente tem essas operações aqui. Igual é igual, o maior é esse, o menor é esse, maior igual é esse símbolozinho aqui, o menor igual é esse símbolozinho aqui, e o diferente a gente utiliza esse daqui na escola, certo? Quando a gente quer fazer uma operação, uma função, uma equação, a gente utiliza esses. Agora, na linguagem computacional, a gente vai utilizar esses daqui. Quando a gente quer colocar que é igual, a gente usa igual, igual. Se a gente quer colocar maior, a gente insere da mesma forma que na matemática escolar. Se é menor, é igual. E agora muda, porque não tem como colocar esse daqui esse tipo de operação no computador. Então a gente coloca maior, igual. E aqui é a mesma coisa, menor, igual. E o diferente é uma exclamação, igual, certo? Que é meio tipo, presta atenção, não é igual. Exclamação, igual, não é igual, é diferente, certo? Exatamente isso. Vamos para alguns exemplos aqui e já resultando se isso é verdadeiro ou falso. 7 é igual a 7? Sim, 7 é igual a 7, então é verdadeiro. 10 é maior que 20? Não, não é maior que 20. Então é falso. 100 é menor que 1000? É, então é verdadeiro. 1234 é maior ou, quiçá, igual a 1234? Ele não é maior, mas é igual, então é verdadeiro, certo? 1,25 é menor ou igual a 2,50? Ele não é igual, mas ele é menor, então é verdadeiro, tá? Uma das condições tem que ser satisfeitas para que isso seja verdadeiro. Se as duas não forem satisfeitas, então é falso. E aqui, 10 é diferente de 10? Não, 10 é igual a 10, então isso é falso, certo? Essa informação é falsa. Certo, muita coisa, né? Então esses daqui são os operadores relacionais que a gente possui dentro da linguagem de programação. E aqui a gente vai ver agora a estrutura de condição. A gente vai ver o if e o else. E o elif, tá? Então vamos lá primeiro pro if. Eu vou dar um exemplo do cotidiano aqui para vocês. Então vamos lá. Se você é menor de idade e está querendo frequentar o local de maior de idade, você não pode, tá? É lógica. Se eu tenho 17 e a entrada mínima é 18, eu não vou poder, porque 17 é menor que 18, tá? É uma relação lógica isso. Só que como isso se aplica à nossa programação? Como que isso se aplica à programação utilizada no Python? Ela se aplica dessa forma, vamos ver. Vamos supor esse exemplo aqui. A minha idade é 18. Então, se a minha idade for menor que 20, eu sou jovem. Se a minha idade for maior que 20, eu não sou jovem. Então, é basicamente isso. Eu estou declarando aqui já logo no começo a variável idade sendo igual a 18, que é a minha idade, certo? Então, se a minha idade aqui, 18, é menor que 20, ele vai imprimir pra gente, você é jovem. Quer ver isso aqui na prática? Vamos fazer na prática aqui então. Eu vou declarar uma variável aqui chamada idade. Então, idade é igual a minha idade, eu tenho 19, certo? A gente vai colocar uma condição. Então, a condição que eu quero dar é se a minha idade, se a variável idade for menor que 20, imprima na tela, imprima, tá? Imprima na tela, você é jovem, ou o que eu quiser. Eu posso colocar aqui abobrinha, tá? Eu posso colocar para imprimir na tela o que eu quiser. Então ele sempre vai imprimir. Se a minha idade for menor que 20, eu posso. E tipo, se eu colocar aqui que é 20, ele vai dar erro, tá? Ele não vai imprimir nada, no caso. Por quê? Porque aqui é menor. Agora, ele daria certo se for menor ou igual a 20, tá? Porque ele satisfaz a condição de ser igual. E agora, se eu coloco uma propriedade aqui, se eu colocar 21, se eu tenho 21 anos, ele não vai imprimir nada, tá? Novamente, porque idade, a variável idade vai estar armazenando a informação de que a minha idade é 21. Então, se a minha idade é 21, pode substituir aqui, fazer isso daqui, é a mesma coisa que fazer isso daqui, ó. Tá? 21 é menor ou igual a 20? Não, é falso. Se é falso, então não imprime nada. Agora, se 21 é menor que 20, ele continua sendo falso. Agora, se eu coloco aqui 19, que é a minha idade de verdade,
É menor que 20? É, então imprime. Então é basicamente, pensa no if como sendo um segurança que permite você entrar ou não nos lugares, tá? Então, ou que permite ou não você fazer alguma coisa. Então, tipo assim, é, pensa que você é menor de idade e você quer entrar num lugar maior de idade. E aí o segurança vai falar: "Ô, se você tem 18, se você tem, quer dizer, 17, se você tem 17 anos, daqui pra frente você não passa. Você vai ficar daqui pra trás. Nem adianta dar, nem adianta brigar ou pisar que daqui pra dentro, daqui dessa porta pra dentro você não entra." Entendeu? É basicamente isso. Então, se a gente tem uma condição, você tem que satisfazer essa condição. Se você tem 18, você não vai entrar. E é basicamente isso que o nosso programa faz. Se você tem um número que é menor que 20, ele não vai imprimir nada. Agora, é, perdão, se você tem um número que é menor que 20, ou seja, é verdadeiro, ele vai imprimir sim alguma coisa. Agora, se você tem um número que é maior que 20, ou que é igual a 20, não tendo aqui uma operação de relação de igual, ele não vai imprimir nada porque ele vai falar assim, tipo, opa, calma aí, você não é igual a 20, você não é menor que 20, então eu não vou imprimir nada pra você. É tipo, eu só vou imprimir se você fizer o que eu tô pedindo. E é basicamente isso, tá? Essa é a condição de if. E professor, o que que é o else, tá? O else, ele é o contrário. Então, opa, se, deixa eu colocar aqui. 19 é menor que 20, ele vai imprimir a abobrinha. Opa, tá, eu ainda não coloquei nenhuma informação aqui dentro do else. Mas vamos colocar uma informação aqui. Vamos supor que se a minha idade não for mais 19, e se a minha idade se passar 2 anos e a minha idade for 21. Mas eu não quero que imprima a abobrinha. Eu quero que imprima print. Deixa eu fazer uma relação melhor aqui. Idade menor ou igual. Opa, menor. Menor igual. Menor ou igual a 18. Vamos fazer um programa que identifica se você é maior de idade ou não, tá? Idade é igual a 18. Aqui eu tô pedindo a minha idade. Você é menor de idade. Else você é maior de idade. Certo, o que eu acabei de fazer? Eu declarei uma variável contendo aqui a informação da minha idade e eu mesmo defini, sendo a idade 18, tá? Então, 18 é uma variável inteira também, é sempre bom lembrar, int inteira. Então, ela recebe a informação de 18. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Se a sua idade é menor que 18, você é um menor de idade. Agora, se sua idade for maior que 18, você é maior de idade, certo? E é basicamente isso que a gente está fazendo nesse programa. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse programa aqui que a gente acabou de criar? Aqui eu estou declarando uma variável chamada idade. O que idade vai armazenar? A minha idade, certo? Eu mesmo inseri essa idade ali. O que o programa ele vai pedir pra gente? Ele vai falar, se a sua idade é menor que 18, você é um menor de idade. Agora, caso não, você é um maior de idade. Ou seja, caso não seja menor de idade, caso não seja menor que 18, você é um maior de idade. Ele basicamente coloca o inverso. Então, se essa condição não for satisfeita, ele entra aqui. Agora, caso essa condição seja satisfeita, ele fica ali porque ele falou, não, já foi satisfeito, então não tem problema, vou me manter aqui. Então, vamos colocar que a minha idade é 17. Ele tem que dar que a gente é menor de idade. Você é menor de idade. Agora, se eu colocar aqui que a minha idade é 19, ou seja, não satisfaz essa condição, porque aqui teria que ser maior. Ou seja, se a minha idade é menor que 18, ele vai imprimir menor de idade. Agora, se eu for maior, isso tudo daqui vai ser falso. Se isso daqui é falso, ele vai executar o próximo como sendo verdadeiro. Então, você é maior de idade, tá? É basicamente isso. É essa relação que a gente tem. Então, pensa agora nessas funções de relação como sendo dois seguranças. Você tem dois seguranças lá, te barrando na porta da balada, falando, tipo, você é menor de idade, você não pode entrar, certo? Tem o primeiro lá que fala assim, tipo, ele vai chegar pra você e vai perguntar, você é menor de idade?
Aí você vai falar a sua idade. Tá, eu tenho 15. Aí ele vai falar assim: tá, você é menor de idade, você não entra aqui. Aí vai ter o outro segurança que tá do lado, que trabalha no Hop Hari. E ele vai falar assim: calma, já que você não pode entrar aí, entra aqui. Então, entra aqui no Hop Hari, tá? Você não é maior de idade pra entrar na balada, mas você pode entrar aqui no meu espaço. E é basicamente isso. São dois seguranças que falam: você pode entrar e o outro você não pode, tá? Mas isso varia de acordo com a sua idade. Agora, por exemplo, se eu chego na porta da balada e falo, eu tenho 19, o primeiro segurança já vai me deixar entrar. O segundo, ele não vai estar nem aí pra mim, porque ele vai falar o quê? Ah, ele já entrou na balada, já não tem diferença pra mim, certo? Agora, se eu sou menor de idade, o primeiro segurança vai me barrar, mas o segundo vai falar, oh não, calma aí. Você pode entrar aqui no Hop Hari, seja feliz, tá? Se divirta. Tá? É basicamente isso que o If e o Else faz. Certo. If e else. Agora, eu tenho que explicar pra vocês também como que funciona a indentação disso daqui. O if, ele não pode ocorrer dessa forma. O que acontece? Pensa que no if, pensa que em cada função, você vai estar armazenando algo. Dentro desse armazenamento, você nunca pode deixar aqui, porque aqui ele vai pensar como se fosse uma segunda função. Então, se você quer que aquilo fique dentro do if, você tem que dar um espaço pra dentro dele, tá? E é basicamente isso. Opa, calma aí. Isso. Você vai colocar ele pra dentro. Nunca na parede, sempre pra dentro, se você quer que ele fique dentro. Agora, se eu quisesse que tudo isso daqui ficasse dentro do if, eu posso colocar tudo aqui dentro, mas no caso não é válido, tá? Tem que ficar fora. Enfim, isso é importante. Também nunca esquecer dos dois pontos, tá? Nunca esquecer dos seus pontos. Outra coisa, else possui uma necessidade ou algo que tenha que ser satisfeito. O else não possui, porque o else só vai ser o contrário do if. Então, tudo que o if não fizer, o else vai fazer, certo? Então, o else ele não precisa de uma propriedade a ser satisfeita. O que precisa é o if. Então, o if ele vai ter entre parênteses uma necessidade. Qual que é a necessidade? Que a idade inserida por nós seja menor que 18. Se essa idade não é menor que 18, então o else vai fazer o contrário e vai imprimir o else, tá? Então é basicamente isso. Agora a gente tem uma terceira função aqui, que é o elif, tá? Vamos pro elif. Bom, então vamos lá. Como que eu vou explicar o elif para vocês? Pensa agora no elif como tendo três seguranças, certo? De uma festa. Vamos supor que nessa festa tenham três categorias. Tem a criança, tem o jovem e tem o adulto. O jovem, ele é maior de 18, porém ele é menor de 30. E o adulto, ele é maior de 30 anos. Ele é mais velho do que 30. Ele pode ter 30 para mais e o jovem ele pode ter de 18 até 30. E de 18 para baixo ficam as crianças, tá? Vamos definir assim. Eu sei que não é assim, mas quem tem menos de 18 vai ser criança vai ficar na parte das crianças. Certo, então vamos lá. Eu entrei na festa, só que eu tenho 19. Então o segurança dos jovens vai falar assim: legal, você tem 19, então você pode ficar aqui comigo, tá? Fica aqui nessa área dos jovens. Agora, meu pai entra, sei lá quem entra, e fala assim: eu tenho 30 anos. O primeiro segurança vai entrar e falar: legal, você é maior de idade, então você pode ficar nessa área dos jovens. Só que aí o segundo segurança fala assim: ô, calma aí. Ele é maior de 18, mas ele tem 30 anos. Então, eu sei que você tem mais de 18, mas você tem que ficar aqui comigo na área dos adultos, certo? Ou seja, dos mais velhos. Você tem que ficar aqui comigo na área dos mais velhos. Então, ele foi permitido a passar pelo segurança de maior de idade, só que, além de ser maior de idade, ele tem 30. E então, ele vai ser puxado pelo segurança dos maiores de idade, dos mais 30, tá? Dos adultos. E agora entra uma criança de 10 anos de idade. O segurança dos 18 vai falar assim: opa, calma aí. Você não pode passar por aqui, você é menor de idade. Então você vai ter que ficar na área das crianças ali junto com outro segurança. E é basicamente isso, tá? Isso que acontece. Só que agora vamos colocar tudo isso daqui na programação, na nossa programação. Então, o que a gente quer dizer aqui? A minha idade eu estou definindo agora como sendo 30. Então, se a idade for menor que 18, você é um menor de idade, certo? Então, se eu colocar aqui que eu tenho 15, ele tem que imprimir que eu sou menor de idade. Opa. Você
Deixa eu colocar aqui uma brincadeira, mas você é velho. Tá? Você não é velho não, mas é só pra brincar. Vamos supor, então, que eu tenho 15 anos de idade e eu quero entrar nessa festa com 18. Então ele vai falar assim: opa, peraí, você não pode, você é menor de idade ainda, tá? E agora, vamos supor que passou-se um tempo e eu cresci. Agora eu tenho 20 anos de idade. E ele vai falar assim: tá, se você não tem 18, então você é maior de idade. Legal? Legal. Então, por enquanto, só temos essas duas funções aqui. Agora entra o else. Se você, além de ser maior de idade, você tem exatos 30 anos, o programa vai dizer que você é velho. Então, eu sou maior de idade, porém eu tenho 30 anos. Então ele vai imprimir que você é velho, tá? Então o que que acontece? Ele te coloca num certo nicho. Se eu sou menor de idade, se eu tenho 15 anos, eu sou menor de idade. Se eu tenho 18 pra cima, eu sou maior de idade. E se eu tenho exatos 30 anos, você recebe algo por aquilo. No caso, uma informação de que você é velho. Mas no caso, a pessoa não é velha, tá? É só pra dar uma ilustrada melhor. Certo. Chegamos, enfim, ao nosso final. E esse foi tudo o que a gente conseguiu aprender sobre if, else, elif, variáveis, funções, e é basicamente isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que tenha dado tudo certo pra vocês, e espero muito que vocês consigam entender tudo isso que eu falei aqui pra vocês, e que dê tudo certo no trabalho e que a gente vai realizar. Eu vou fazendo com vocês os trabalhos, não teremos grandes dificuldades nele, podem ter certeza. Porém, temos que prestar bastante atenção. Então, a gente tem que utilizar bastante lógica, certo? E é isso. Enfim, espero ter ajudado vocês. Caso haja alguma dúvida, vocês podem deixar tanto no comentário quanto me mandar um e-mail. E por hoje é tudo, pessoal. Tenham um ótimo dia. E é isso. Tchau, tchau.